Olá, graça e paz. Bom dia, com a bênção de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz aí: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Como já temos falado, aqui Paulo dá uma missão para o seu filho na fé, para o obreiro ali, Timóteo, concernente a uma igreja que era muito importante, uma igreja numa cidade importante, mas cheia de idolatria, prostituição, de muita coisa errada. Então, aquele jovem pregador estava recebendo uma missão. E é interessante que Paulo diz que ele rogava, roguei que permanecesse em Éfeso. Paulo, sendo um líder conceituado, com autoridade, ele não impõe essa autoridade sobre os seus liderados. Ele diz aqui que rogou, pediu com insistência. Talvez Timóteo estava um pouco receoso com aquela missão, uma missão árdua, pesada, mas provavelmente ele estava então um pouco receoso. Então Paulo diz que rogou, pediu com insistência, deve ter falado para ele muitas coisas, como ele era capaz e poderia realizar aquela missão naquela cidade, que não era uma missão das mais fáceis, porque confrontar pessoas que pregavam outro evangelho, que ensinava, que discutia, que estava desviando pessoas do caminho do Senhor, é uma das missões mais difíceis, porque gera polêmica, discussões, tem que ter uma base sólida de conhecimento daquilo que está pregando. Então ele deixou ele em Éfeso para quê? Com a missão de admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no início ali de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Então, nessa época aqui, já havia uma doutrina consolidada, que eram os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. No caso, Pedro, João, Tiago, os apóstolos estavam em Jerusalém, incluindo aí também o apóstolo Paulo, que ensinava, abriu muito a mente, o entendimento, para que o povo entendesse qual era a vontade de Deus, qual era o projeto de Deus, qual era o caminho que o Senhor queria para aquela igreja recém-formada, nascida ali no Pentecoste, e uma igreja que estava rompendo então com as práticas judaicas e trazendo então as práticas do cristianismo, de Cristo, dos ensinamentos que ele estava fazendo. Então aquelas pessoas estavam ali ensinando outro evangelho, Foi uma luta do apóstolo Paulo, Praticamente todas as cartas que ele escreveu foi para rebater esses ensinamentos que estava infiltrando na igreja. Podia ser os judaizantes, trazendo as suas ideias, e muitas outras ele falava sobre circuncisão, sobre comer carne, dias de festa e tudo mais. E havia o outro oposto, que era advindo da cultura grega e romana, que era a idolatria, que era o gnosticismo, que era
a libertinagem. Então, Paulo sempre estava batalhando. Isso é importante. A igreja precisa de ter a sã doutrina, né? O que desvirtua realmente, desvia as pessoas, é os falsos ensinamentos que aparecem, às vezes sorrateiramente, né, tendo uma aparência, como no outro lugar Paulo fala sobre aparência de piedade, parece muito bonito, mas se as pessoas não estão alicerçadas, né, tendo uma base sólida no ensinamento da palavra de Deus, na sã doutrina, não aproveita nada. Movimentos e fantasias e tudo mais, isso não solidifica a fé cristã e não vai salvar as pessoas. Então, Paulo aqui queria que Timóteo rebatesse isso, né? Quer dizer que algumas pessoas, certas pessoas, aqui no versículo 20 ele dá dois nomes, que era Himeneu e Alexandre, eram dois desses. Ele disse que certas pessoas estavam ali na igreja. Provavelmente eram pessoas da própria igreja que estavam disseminando essas doutrinas. Ele fala aqui sobre duas coisas aqui, que é nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Então, eram duas coisas. Fábula são lendas, são mitologias. Havia muito naquela época livros, né, que contavam coisas fantasiosas sobre certas coisas entre os judeus, né, a criação do mundo, ou coisas assim, né, muitos livros apócrifos que contavam essas histórias fantasiosas e os judeus gostavam, né, fantasia, experiências importantes. Então, isso sempre estava colocando ali na igreja, o que Paulo estava rejeitando. E a outra coisa é as genealogias sem fim. Pessoas, né, querendo, por exemplo, judeus querendo provar, né? Porque às vezes era a discussão, mas você é filho realmente de Abraão, é judeu, mas como é que você prova isso? Né? Então havia essas genealogias e discussão por isso. Ocupavam o tempo, em vez de ensinamento da palavra de Deus, ocupavam o tempo com essas coisas, fábulas, né? Com essas fábulas e essas genealogias infindadas, querendo aparecer, querendo mostrar para as pessoas que eles tinham pedigree, que era importante, é importante ali. O que pode ser isso, às vezes, só dá discussão, né, e não aproveita para a fé em Deus. Só dá discussão, brigas, confusão e diz-me-diz. Até hoje, né, tem, às vezes a gente vê pessoas discutindo coisas que sem valor, só serve para dividir essas discussões. Então, deve evitar e firmar-se na doutrina da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é nossa base, né? Não precisa de outras coisas para ter essas bases, essas discussões que não levam a nada. A Bíblia é suficiente para nos dar o caminho da fé e levar-nos até Deus. Oremos. Deus Pai, te louvamos pela tua palavra, pela verdade da tua doutrina, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento para servir a Ti com sinceridade, com fidelidade e andar nos Teus caminhos. Podemos rejeitar essas fábulas, esses místicos, Senhor, coisas místicas, mas possamos estar firmes com base na Tua santa palavra. Também eu oro pelos aqueles que estão nessa manhã sofrendo, angustiados, depressivos e precisando, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre a vida deles. Estenda as Tuas mãos e abençoe em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.